Tem umas pessoas ainda para chegar, mas vamos começando. Primeiro eu queria agradecer a presença de todos, né? É uma honra tê-los aqui numa quinta-feira chuvosa, todo mundo cansadinho já da semana e vindo aqui porque eu tenho certeza que todos nós temos o mesmo propósito aqui, que é ajudar os outros, né? Levar saúde para a comunidade. Isso é muito bacana, é o que nos move, é o que nos traz aqui cansados, mas prontos para aprender e compartilhar. A gente quer trazer um pouquinho da nossa experiência no tratamento de osteoartrose de joelho e quadril e desse trabalho que quase todos que estão aqui, a gente já compartilha, já troca ideias, para que a gente otimize os resultados e tire cada vez mais pessoas dos quadros dolorosos e principalmente que a gente mais gosta de fazer, que é tirar o pessoal das cirurgias, né? A gente leva muita saúde para a comunidade. Quando a gente... Fica à vontade. Quando a gente pensou nisso, a gente pensou em quê? Em estreitar a relação e que todos nós possamos ter um entendimento melhor sobre o que acontece nos quadros patológicos da lesão de quadril e de joelho. O que fazer, o que não pode fazer, como progredir nos quadros de dor e como não. Vou falar um pouquinho hoje sobre a nossa experiência, né? Hoje aqui na Ideal a gente vem atendendo no mês mais ou menos umas 3.000 pessoas, então a gente tem um trabalho bem amplo. A gente tem na parte de educação, ano passado a gente vendeu mais de 700 cursos para fisioterapia, a gente impactou em mais de 100.000 atendimentos nessa brincadeira. Então ele está com um trabalho bem amplo e a gente falou assim, vamos aumentar isso? Vamos. E aí a gente quer conversar com vocês para que vocês repliquem isso. Então a nossa ideia é que vocês saiam daqui hoje, tomara que a gente consiga, transpor um pouco da nossa experiência para que vocês melhorem 1% lá na ponta final e a gente consiga entregar um pouco mais para os nossos pacientes lá na resolução desses quadros, melhora de quadro clínico e paciente com osteoartrose. Certo? Vamos começar então? Osteoartrose de joelho e quadril. Quando a gente fala ali na cartilagem, que é o que a gente vai estar tratando, a gente tem que pensar que essas cartilagens, elas são 80% de água, né? São avasculares e aneurais. O que é isso? Cartilagem não dói, cara. Cartilagem não dói. O paciente fala assim, eu estou aqui com uma artrose e isso é o que me causa dor. 90% das vezes não é. O que causa dor é a disfunção do indivíduo. Então, eu tenho uma condromalácia, né? O João estava falando ali, cara, condromalácia não dói. O que dói? Porque ela é aneural. O que vai doer é o desequilíbrio do músculo naquela região, o desequilíbrio articular. Alteração de força, flexibilidade, equilíbrio. É isso que vai fazer doer. Certo? Quem que melhora, quem que faz crescer o anabolismo da cartilagem? São algumas substâncias. Elas são produzidas principalmente no fígado. Então o que acontece? Quando a gente começa a pensar no indivíduo inflamado, como é que está o fígado do cara? Trabalhando igual um louco. Por quê? Porque o cara está inflamado, ele tem que jogar esse lixo fora. Então o cara que está muito inflamado, ele vai ter um anabolismo, ele vai ter melhora na qualidade da cartilagem? Não. Ferrou. Então, quando a gente pega o indivíduo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como é que você está em caráter inflamatório. Eu vou falar umas informações que eu acho muito interessantes a gente pensar nesse momento. E o que degrada a cartilagem? Interleucina 1, 6 e fator A. O que é interleucina? Cara, é marcador inflamatório. Isso tu mede lá no sangue. Quando a gente pega lá a proteína C reativa, ácido úrico, ferritina, isso são marcadores inflamatórios. Esses marcadores inflamatórios destroem a cartilagem. Então, quando a gente pensa nos fatores alimentares, a gente está pensando na cartilagem. Quando a gente fala marcador inflamatório, turma, às vezes fica uma coisa muito distante. Eu gosto de dar um exemplo que eu acho que ele fica muito claro. Todo mundo aqui já viu tangue, suco em pó. Então, quando tu pega uma jarra da água, tu pega e joga aquele tanguezinho e faz um... Não faz? Não fica tudo na mesma cor? Processo inflamatório. Quando eu saio daqui, vou lá, tomo uma cachaça, como batata frita, o que eu fiz? Eu joguei tangue, meu corpo não é 70% água?
Inflamou. Se eu faço isso um dia, tá tudo bem, no outro dia o corpo limpa, vai dar uma surradinha nele, mas 2 dias depois ele tá bacana. Agora, se eu faço isso de maneira recorrente, eu começo a ter um fígado baleado. Aí eu começo a diminuir os meus fatores de crescimento na cartilagem. Comecei a diminuir meu fator de crescimento na cartilagem, ela começa a perder qualidade. E eu vou lá e surro o fígado de novo. E o que ele faz? Começa a degradar. Não pelo impacto, como muita gente fala, não por uma característica genética, como muita gente fala, e sim por fatores adquiridos durante o processo. Deu para entender? Tranquilinho? Esse exemplo da inflamação, eu cito muito para os pacientes. Por quê? Porque eles têm que diminuir o fator inflamatório. Tem uma coisa que eu acho muito legal a gente ter bem claro na mente, foi um estudo de um português que ele pegou a turma, botou o reloginho e fez assim, ó, turma, vem aqui que eu vou medir o fator inflamatório em vocês. Ele foi lá e mediu ácido úrico, interleucina, ferritina e falou, vocês agora são tudo preguiçoso, vocês vão ficar tudo paradinho em casa, menos de 1.500 passos por dia. Todo mundo com menos de 1.500 passos por dia. E reavaliou 30 dias depois. O que aconteceu com a turma? Aumentou o marcador inflamatório. Por quê? Porque quando tu faz atividade física, circula mais sangue. Circulou mais sangue, o rim filtra, manda embora. Então tu diminui o padrão inflamatório se tu faz atividade física. Então tu pode fazer atividade física comer uma tranqueirinha? Pode. Agora, só comer tranqueira e não fazer atividade, destrói anabolismo, estimula catabolismo, destruiu a cartilagem e não tem nada a ver com impacto. Dor não tem nada a ver com amolecimento, e sim com disfunção. Beleza? Tranquilinho? Por que isso é importante? E é muito importante para vocês. Porque o que acontece? O que vocês ouvem direto do paciente? Aquele exercício me machucou. Puta que pariu, que raiva que dá. Né? É uma baita uma sacanagem. Aí no dia anterior, tava ele lá no rancho assoreando, pau, comida, bebida. Depois 3 dias de sofá, ele foi fazer o exercício. Quem machucou foi o exercício. Tristeza, né? Bom, vamos lá. Osteoartrose primária, uso excessivo, né? Envelhecimento. Secundária, doenças, traumas. Trauma pode dar? Pode. Pode. E ele pode tanto dar como desencadear. Às vezes o cara já tem um processo inflamatório, ele já tem uma artrose, vai lá dar uma pancada. Aquela perna enfraquece, ele para de usar um pouquinho, 1 semana, 2, 3, quando volta, dor. E aí tu descobre o processo. Ele vai dizer, foi por causa daquilo. Já existia antes, mas o trauma agudiza e pode piorar o sintoma. Certo? Sinais precoces do seu surgimento. Inibição artrogênica é uma coisa que eu acho bem legal da gente falar, porque tem um nome que é feio, mas todo mundo sabe o que é. O que é inibição artrogênica? Aquele cara que tem artrose e ele perde completamente a força. Sabe que ele fala assim, falhou a perna? Não é só fraqueza, é inibição artrogênica. O que é isso? O cérebro manda uma informaçãozinha que tu... pum! E isso acontece nos casos de artrose. Tudo bem? Quando tu começa a diminuir padrão inflamatório, melhorar a força, melhorar a funcionalidade, essa inibição artrogênica baixa. A rigidez articular é uma outra característica, principalmente quando a articulação está mais fria, né? Ficou um tempinho parado, característica de artrose e de processo inflamatório também. Ficou um tempinho parado, o cara vai levantar, ele dá 10 passos aqui e depois vai embora. Né? Característica de processo inflamatório, característica de artrose. Logicamente, isso vai levando a um desuso e esse desuso leva a uma falta de confiança. Quanto mais a gente estimula isso, menos sintoma ele tem. Tem uma... Aqui eu vou reproduzir o que o Jason falou, porque eu não li esse artigo, mas ele estava falando sobre a viscosidade do líquido sinovial. E quando pedala... Foi com pedalada, né, Jason? Com pedalada, o que acontece? Quanto mais aquece a articulação, mais denso fica. Isso é contraintuitivo, né? Porque tu pensa que vai ficar mais fluido. Mas quanto mais tu aquece, mais denso fica o líquido. Então isso é muito legal, porque várias vezes tu pega paciente com artrose, tanto coxo femoral quanto de joelho, tu coloca o cara para pedalar e ele fala assim, porra, fiquei bem.
Né? Por quê? Porque tu aumenta a viscosidade, tu vai diminuir contato nos pacientes que têm uma artrose mais avançada e além de inibição de dor por vários processos internos aí que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Epidemiologia. Isso aqui é uma coisa que é muito interessante a gente falar e é muito interessante vocês usarem alguns dados desses, né? Por quê? Porque as pessoas levam muito a artrose como uma doença. E a artrose não é uma doença na maior parte dos casos. Ela é uma característica do processo de envelhecimento. Tranquilo? Tu vai pegar lá, por exemplo, chega paciente, eu estava falando isso com o João agora, já falei com alguns de vocês. O paciente chega lá e diz assim, meu Deus, tô com uma dor, tô com uma artrose na cervical. Cara, 90% da população com 30 anos tem artrose cervical. 90, cara. É todo mundo aqui tem artrose cervical. Quando tu pega, e a gente vai para outras estatísticas, e os índices são elevadíssimos. Por exemplo, vamos lá, lesão labral. 84% da população abaixo de 30 anos tem lesão labral. Abaixo de 30 anos. Qual é a chance de você pegar uma pessoa com dor no quadril e não ter lesão labral? Zero. Agora, qual que é a chance dessa coxoartrose estar te levando a uma dor na região? Aí é pequena. Porque normalmente esse paciente, mesmo... Eu vou contar um caso para vocês, que é de um paciente que virou meu amigão, porque ele é meu paciente há 22 anos, desde que eu me formei. Ele foi um dos primeiros clientes da clínica. Ele tem uma artrose coxofemoral, grau 4, desde os 30 anos de idade. Ele está com 50. Joga futebol 3 vezes por semana. E aí? A evolução dele, se ele tivesse lá naquela época, parado de fazer musculação, parado de jogar futebol, ele ia estar melhor ou pior hoje? Não tem nem o que dizer. Então, ele tem que ter atividade física para quê? Para diminuir as consequências dessa lesão grau 4, 3, 2 ou 1. Para quê? Para a gente melhorar a qualidade da cartilagem através dos fatores de anabolismo, para a gente diminuir o padrão inflamatório, evitar a degradação da articulação, melhorar o equilíbrio articular e assim ele ter um menor desgaste, uma melhor irrigação, melhor nutrição, mais sangue circulando, mais oxigênio e nutrientes chegando na região. Beleza? Tudo bem? O que é legal a gente pensar, né? Abaixo dos 40 anos, isso pega muito parecido entre os sexos. Depois dos 40 anos, a mulher tende a sofrer mais. Por que depois dos 40 anos a mulher tende a sofrer mais? Bingo. Baixa a musculatura. Baixou a musculatura, instabilidade articular, começa a aumentar o processo inflamatório, porque o músculo ele é um filtrador importante nesse processo. Ela tende a aparecer com um pouco mais de artrose. O Jason vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre quais são os nossos objetivos lá no exercício numa mulher quando ela bateu lá 45 anos, 50 anos. Né? O que a gente tem que esperar disso, dos nossos resultados num paciente assim? Ela é universal nos 85 anos. A gente pode dizer que ela é universal nos 30, dependendo da região. Por exemplo, na cervical, cara, ela é praticamente universal com 30 anos. Né? Mas não existe um paciente com 85 anos que não tem artrose. Certo? Vamos lá. Classificação. A gente não vai se ater nisso aqui. O que eu quero que vocês entendam? Quando a gente pega uma ressonância, a gente vai ver lá artrose grau 1, artrose grau 2, grau 3 e grau 4. Quando o cara chega no grau 4, vai dizer, meu Deus do céu, o cara não tem mais cartilagem, é por isso que dói. Eu já dei um exemplo para vocês que não é verdade. O paciente tem grau 4, corre, pedala, joga futebol, faz musculação. Não tá nem aí. Todo mundo é assim? Desculpa, eu não falei antes. Não sou professor, nem palestrante. Pode parar a hora que quiser, tá? Só levantar a mão. Ficou em dúvida? Interrompe. Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Faz diferença? Faz para tu saber qual que é o estado que está a cartilagem. Tem pessoas que vão ter um impacto muito grande.
Isso depende do histórico da pessoa, do nível de atividade física. Cabeça influencia muito. Eu vou contar alguns casos para vocês aqui no decorrer da nossa conversa, que vocês vão entender isso bem. Porque cabeça influencia muito. Aqui, para vocês entenderem, grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Né? Grau 1, a condromalácia. Vocês já ouviram falar? O que é isso? É um amolecimento da cartilagem. Só está dizendo o quê? Ela está meio sofrida, estão empurrando ela demais. Grau 2, ele começou a ter umas fissurazinhas lá na cartilagem. Mas existe a cartilagem, ela está toda ali, mas ela começou a ficar rachuradinha. Grau 3, a gente já está tendo uma invasão desse tecido aqui, ó. Ela já começa a fissurar. Aqui está o osso, tá? Ela chegou já aqui pertinho, ó. Grau 4, ela bateu no osso. Tem paciente, é muito difícil pegar um paciente com grau 4 com extensa lesão. O que é isso? Tu pensa... Onde é que foi? Fiz alguma coisa errada aqui. Não quer voltar. Gabi. Ó, é muito difícil pegar um paciente com grau 4 que toda aquela superfície articular vai estar lesionada. Não vai ter isso. Né? Ele vai ter alguns pontos. Então, esses pontos, a gente vai conseguir passar com o paciente e ele vai ficar sem dor. Tudo bem? Aí, fechou. Então, grau 1, amoleceu. Grau 2, fissurou. Grau 3, invadiu a cartilagem. Grau 4, chegou no osso. Tem que ficar desesperado quando chegou no grau 4? Não. A gente tem um monte de paciente com grau 4 que faz tudo na vida. Beleza? Vou chegar para aqui. Sinais e sintomas. Não vou me ater aqui nas linhas, né? Mas a gente vai observar aquela piora no repouso, isso é muito frequente. Enrijecimento ao amanhecer é muito frequente, ou quando fica mais parado. Isso aqui é legal, ó. A gente pensar nisso aqui, ó. Sensação de fricção ou estalido na articulação. Não existe uma relação, eu vejo que os pacientes, eles se assustam muito com os estalos. Tá? Vocês podem falar para todos os pacientes de vocês, não existe relação entre estalo e perda de função. Então, não é porque está estalando que ele perdeu função, meu joelho não está mais funcionando direito porque está estalando. Não é porque estala que vai doer. Então, não existe relação entre estalo, perder função ou dor. Ou melhor, não, e dor. Então, não tem nada a ver. Se eu pegar meu ombro aqui, é um horror o que ele estala. Dói? Não. Tem perda de função? Não. Ele tem toda a flexão, toda a extensão, toda a abdução, toda a rotação interna. Não tem perda de função, não tenho dor, mas estala. Certo? Não existe essa relação, as pessoas se assustam muito. Tem gente que chega, estala o pé, chega a dar um pulo. Né? Não existe essa relação. Pode deixar eles bem tranquilos, porque isso não acontece. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Curiosidade? Não? Então vamos lá. O que eu queria que vocês entendessem, que eu acho assim, ó, se vocês saírem daqui entendendo isso, eu vou ficar numa felicidade. Por quê? Porque vocês vão conseguir dizer para o paciente quando ele precisa fazer uma cirurgia. Por que eu vejo? Cara, tem muita indicação errada de cirurgia, mas muita. E a gente tira muita gente de cirurgia. Só que se vocês começarem a olhar e dizer, pô, eu já vi essa ressonância, já vi esse raio-x, isso aqui, acho que não precisa. Não, conversa com outra pessoa. Por quê? Quando a gente pega aqui, ó, a gente vai pegar, desligasse? Uma linha articular, não precisa ligar. A gente pega uma linha articular, isso aqui, ó. Estão vendo a cabeça do fêmur aqui, ó? Todo mundo consegue ver? E aí aqui a gente tem o quadril. Aqui a gente tem uma linha articular. Isso é uma articulação normal. Aí tu vai ver assim, mas tem um branquinho aqui em cima, isso aqui é o impacto fêmuro-acetabular. Todo mundo tem. Tá? Depois existem algumas diferenciações dentro disso. Mas isso é uma articulação normal.
Às vezes, tu vai ter uma diminuiçãozinha de espaço, alguns pontos mais esbranquiçados que vão estar indicando uma artrose. Mas isso não é cirúrgico. Não é. Esse paciente ele tem que tentar tratamento conservador. Agora, quando a gente pega esse outro caso aqui, eu pergunto para vocês, cadê a linha articular? Sumiu. Esse paciente ele não vai mais ter flexão, ele não vai mais ter rotação interna, ele não vai ter rotação externa. Esse é um paciente muito limitado. Esse paciente tende a ser um paciente cirúrgico. Tudo bem? Então, paciente sem linha articular, colapso de linha articular é o que a gente chama. Esse cara é cirúrgico, certeza. Esse aqui, na grande maioria das vezes, não é um paciente cirúrgico. Tudo bem? Viu? E aquilo vai aparecer na ressonância também, tá? Na ressonância aparece a mesma coisa. Tu pega a fotinho de frente lá da ressonância, vai aparecer uma luz. Uma luz não, vai aparecer um breu aqui, vai aparecer um pretinho entre os brancos. E esse pretinho é o espaço interarticular. Tá? Aqui a gente pega um joelho com a mesma coisa, né? A gente tem um paciente aqui com um joelho, quer dizer, com uma linha articular bem presente. Você pode ver que não tem essas pontas de osso sobrando para um lado e para o outro. Isso aqui é um joelho saudável. Aqui a gente tem um paciente com colapso de linha articular e a gente começa a observar essas pontas aqui, né? Que são típicos do processo de artrose. Esses pacientes, eles tendem a precisar de uma prótese. Agora aqui eu faço uma ressalva importante, o Marcos, né? A gente tem um paciente aqui em comum, ele tem uma linha articular completamente destruída, há sei lá quanto tempo, uns 15 anos. Esse paciente com a linha completamente destruída, pedala, faz musculação, caminha na praia e não sente nada. Dói? Não. E tu não acredita, porque o joelho do cara é destruído. Mas aí entra aquele fator, o cara tá lá, tá sempre fazendo, dá uma dorzinha a mais, ele vem aqui, a gente faz o negócio, ele fica... Mas eu digo, ele vem aqui, 1 ano e meio. Daí ele dá uma aprontada, vem, dá uma reguladinha, ele toca e vai embora. Paciente com colapso de linha articular, tem 90 grauzinhos de flexão de joelho, não é mais do que isso, mas ele pedala. Ele consegue sentar na cadeirinha, vida que segue. E um monte de gente assim, tá? Então, não é que tem esse problema que tenha que obrigatoriamente fazer cirurgia. Tem gente que consegue levar isso de uma maneira bacana. Quando eu vi o joelho dele a primeira vez, eu falei, e foi bem. Foi bem não, está bem, né? Tranquilo? Mas esse aqui, teoricamente, ele é um joelho cirúrgico, tá? Não obrigatoriamente, mas ele vai ser na grande maioria das vezes. Isso é muito legal, né? Porque quando a gente fala, e aqui, isso é uma ciência biológica, né? Não existe uma regra exata. Então, isso é bacana. Isso é uma prótese, não sei se todo mundo já tinha visto, né? Uma prótese total de quadril, a gente substitui o quadril e o fêmur. Hoje a maior parte das próteses, elas continuam com o mesmo tempo de sobrevida, mais ou menos uns 15 anos, então a gente não indica muito em fazer quando as pessoas são muito novas. Por quê? Porque a gente consegue trocar uma vez. Não consegue trocar 2. E aqui para finalizar minha parte. Pessoal, lesão. Isso aqui vai aparecer em toda a ressonância que vocês pegarem. Não precisa mais ter medo de ler a ressonância. Pega a ressonância, dá uma olhadinha. Tem linha articular? Beleza? Bom sinal. E aí depois vocês vão vir para outra característica. Que são as características? Eu vou falar um nome que é errado, que é lesão tipo pincer. Ou lesão tipo Kahn. Eles usam muito isso nas ressonâncias. Mas isso não é bem uma lesão, isso é uma característica do fêmur. O que é o tipo pincer? É quando a gente pega lá no quadril e ele faz esse biquinho aqui, ó. O que é o tipo Kahn? Quando a gente pega o colo do fêmur, tu podia pegar o Chicão lá, né? O Chicão tem o fêmur, não tem? Não? Ou não dá pra ver? Não dá pra mexer? Quando tu pega lá, ó, um colo de fêmur, a tipo pincer, então, vai ser nessa parte aqui, ó, né? Esse carinha aqui, ó, ele avança numa pontinha para cá. Esse é o tipo pincer. E o tipo Kahn, esse cara aqui, ó, ele vai ser maiorzinho aqui no meio, ó. Tudo bem? Lembra que o Kahn é de colo.
O C é de colo, para vocês lembrarem. Então, o tipo pincer e o tipo can. Por que isso não é cirúrgico? Na grande maioria das vezes. Porque, cara, os pacientes, tu tem uma tipo pincer, ela tá aqui. Cara, isso impede de fazer flexão? Impede de fazer extensão? Impede de fazer adução? Não. Ela impede o quê? Se tu fizer uma hiperabdução, tu vai ter um contato ali. Mas não é aí que eles reclamam. Só que a história faz muito sentido. Por quê? Porque tem pincer. E o que ele sente? Uma pinçada. Ele vai dizer, ai, cara, o cara me explicou, é aquela pontinha de osso que bate. Faz muito sentido. Mas não é verdade. Porque ele não tem dor nisso aqui. Ele não faz isso aqui nunca. Ele tem dor aqui, caminhando, agachando, subindo. Então o problema dele é falta de força e não alteração naquela pontinha ali. Deu para entender? E aí quando a gente vai lá pro tipo can, ele se apoia um pouquinho nisso aqui, ó. Tu tem de 6 a 25% de chance aumentada de desenvolver artrose. Mas, cara, 6? Será que isso aí é tão fidedigno assim? Daí tu vai submeter uma cirurgia para talvez, quem sabe, ter 6% de chance lá na frente de ter uma osteoartrose? É muito pouco, né? Então é muito difícil isso acontecer. E a mesma lesão, se isso aqui está mais alto, vai impedir de flexão? Vai impedir de extensão? Vai impedir de rotação interna? Não. Então esses pacientes eles têm dores por outros motivos. Último caso que eu vou falar aqui, uma paciente nossa, ela chegou aqui, ela assim, olha o caso da paciente, ela tem uma ruptura total de glúteo. Total. Então ela anda aqui, ó. Né? E essa paciente chegou assim, não, eu vou ter que operar, não sei o que. Eu disse, não precisa operar. Ela veio aqui, tratou, beleza, foi embora. 4, 5 meses depois ela voltou. Fui lá de novo, mas agora não tem jeito, vou ter que operar. Você me conta, quando é que dói? Ela assim, de noite. Então eu falei, não, precisa operar. De noite a senhora não está andando? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhadinha na posição de dormir, paraná, fomos ali, deu uma ajustadinha para cá, para lá. Chegou na semana seguinte, assim, e aí? Não tem mais dor. Como é que tu opera uma pessoa que tem dor noturna, cara? Não está funcionando? Né? Então perguntem, quando é que a dor? A dor é de noite? Espera aí, que não deve ser por causa de uma alteração estrutural. Belezinha? Agora eu vou passar a palavra para o nosso amigo Geisa. Boa. Bom, continuando aqui ainda no diagnóstico diferencial, falando dessa questão aqui do can e pincer, então uma das coisas que a gente tem que levar em consideração, como a prevalência da osteoartrose ela aparece somente no can, então quando aquele seu paciente chegar com uma lesão em pincer e o ortopedista está indicando uma cirurgia porque pode vir a desenvolver uma osteoartrose, não é verdade. Então ela parece não estar associada ao desenvolvimento das osteoartroses de quadril. Somente a can, de 6 a 25%. Mais comum em homens, principalmente relacionada a esportes competitivos, certo? Seguindo ainda na linha do diagnóstico diferencial, né, a gente tem dores anteriores de quadril, laterais e posteriores. A tendinite do glúteo médio é uma das dores que a gente vai ter nessa região lateral. Associado a essa dor, a gente ainda pode ter as bursites de quadril. E diga-se de passagem, é o mais frequente. Né? A maior parte das pessoas que chegam com reclamação de quadril, os bursites. Né, gente? Principalmente aquela mulher mais cheinha, quadril mais largo. Essas vão ter um pouco mais de instabilidade e vão desenvolver essas dores relacionadas à bursite. Então, quando a gente fala de dor anterior, uma das dores anteriores, além ali da lesão tipo can, ela dá uma dor anterior. A pincer é comum também dar uma dor posterior, mas a bursa iliopectínea, uma das maiores bursas que a gente tem no corpo, também está relacionada às dores anteriores de quadril. Na lateral, a bursa trocantérica, ainda temos a bursa do glúteo médio e glúteo mínimo. E aqui é interessante a gente entender que a tensão aumentada de trato iliotibial vai levar a uma maior compressão da bursa trocantérica. Então as bursites, quando é que tu sofre com a bursite? Ou tu apoia em cima da região, então quando esse indivíduo à noite dorme de ladinho
e joga o peso em cima, está comprimindo a bursa, uma bursa irritada, ele tem a dor, mas quando a outra forma da gente botar tensão na bursa é tensão do trato iliotibial, por exemplo. Então o paciente cruzou a perna, ele pode ter dor na região. Ele dormiu de lado sem travesseiro entre as pernas, perna caída, ele bota em tensão o trato fazendo tensão aqui, ó, vai comprimir essa bursa, aumentando a dor na lateral desse quadril. Esse aqui é bastante curioso porque esse é meio que desconhecido. O pessoal fala muito do impacto femoroacetabular. Mas o impacto isquiofemoral é uma situação que não é tão comum e quando o paciente chega com aquela dor glútea profunda, não é a dor no isquio, porque daí é uma bursite isquiática, mas uma dor glútea profunda, ele está relacionado a esse conflito entre o trocânter menor e o isquio. Isso pode ser por um colo de fêmur diminuído, se a gente comparar, né? Ou pode ser por uma coxa valga. Então a gente tem essa angulação aqui, ó, maior, aproximando daí o trocânter menor do isquio. E aí comprimindo estruturas nessa região, levando à inflamação. Na ressonância, tudo aqui está preto, que é muscular, mas vai ter uma mancha branca ali naquela região que está relacionada ao impacto isquiofemoral. As dores de quadril também podem ter origem na coluna, né? Então a gente vê aqui, ó, dermátomo de L1. Então o L1 está aqui em cima e ele pode gerar uma dor anterior de quadril. Dermátomo de L2, pegando também ali L1, L2, as falsas bursites. Então o paciente tem uma compressão nervosa lá em cima e ele tem uma dor aqui. Só que quando a gente vai palpar, ele não tem dor à palpação, ele não tem sinais inflamatórios na região, mas essa dor, essa falsa bursite, é uma dor na pele, é uma dermalgia, porque é um nervo cutâneo lateral que está sendo comprimido lá em L1. Então, quando tu chega e palpa, o cara tem dor, bursite, provavelmente verdadeira. Tu beliscou só a pele e ele tem dor, é a falsa bursite, porque é uma compressão de raiz nervosa lá em cima. E aí vocês podem trabalhar exercícios de mobilidade. Geralmente as compressões, elas acontecem por abaulamentos, protusões discais, e aí trabalho de extensão da coluna pode diminuir esse conflito. Então, durante a prática de vocês, paciente que tem essas características, a gente pode estar trabalhando esses exercícios de extensão. Outra situação que acontece também, que é uma dor na lateral da coxa, é a meralgia parestésica. Já ouviram falar nesse termo? Meralgia? Então, o que acontece? Bem na altura da espinha ilíaca, quando principalmente a mulherada vai fazer elevação pélvica, com a barra, ela faz uma compressão do nervo, e essa compressão nervosa vai levar a esse tipo de dor. Indivíduo, homem, mais gordinho, com o cinto muito apertado, e a gordura cai por cima, comprime, também pode levar a essa dor na lateral da coxa. Senhoras gordinhas também, que às vezes usa até a calcinha mais apertada pelo excesso de peso, ele faz essa sensação. Diga. Boa noite. Pode também acontecer nesse caso que você está falando, venha ser de processos inflamatórios intestinais, porque às vezes tem inflamação, comprime, e a pessoa não se dá conta e acha que ao invés de... Esses processos, eles potencializam o desconforto. Mas a meralgia, ela é uma compressão na passagem. Aqui a gente tem o ligamento inguinal e a compressão ela se dá ali. Então não tem uma proximidade com a parte intestinal, mas um intestino irritado caindo sobre a região vai potencializar essa questão. Às vezes algumas cruralgias, as compressões do femoral, podem estar mais relacionadas a essa situação. Principalmente porque o femoral ele passa ali, às vezes o femoral ele passa perfurando pessoas. E aí um aumento de tensão ali pode levar essa dor.
Aqui são testes especiais que a gente usa para fazer aqueles diagnósticos diferenciais, né? Então, a gente tem aqui, ó, o Ober, que é para ver a tensão do trato iliotibial. Então, isso é importante naqueles pacientes com síndrome do trato iliotibial, da fricção da banda, né? Tensão sobre a bursa. A gente tem o Thomas, que é o encurtamento de pessoas, e o encurtamento de pessoas pode comprimir a bolsa iliopectínea também, né? E aí causar esses sintomas. Esse aqui, ó, é para o impacto isquiofemoral, que é quando ele aumenta a passada e aí tem o conflito do trocânter menor com o isquio. E aí o cara tem aquela dor. Pô, eu tenho uma dor aqui. Pede para ele aumentar a passada. Ele diz, pegou. Aí pode ser sugestivo dessa situação. Esse aqui, tu pede para o paciente fazer um 4, estabiliza quadril e pressiona joelho. Se doer na frente, alguma artropatia de quadril. Se doer atrás, possivelmente uma sacroiliaca. Só para diferenciar. E esse fader aqui, a gente faz uma flexão, adução e rotação externa e pede para o paciente fazer a interna resistida. Se ele sentir dor na região de trocânter, tendinite glútea, do glúteo médio. Esse seria para a gente utilizar os testes utilizados durante esse diagnóstico. E aqui o de joelho. Joelho a gente tem vários aqui, mas os principais, para mim, as tendinites de quadríceps, as tendinites patelares, as tendinites de pata de ganso, atrás do joelho, a lesão, o atrito de trato, né? E atrás, às vezes, uma irritação do cisto de Baker. Então, tem alguns pacientes que, pela irritação do cisto, também tem essa dor posterior. Sobre as tendinites. Então, sempre que um paciente seu tiver uma tendinite, o que a gente precisa fazer? Tirar movimento? Não. É controle de carga. Então, o que acontece? O tendão inflamou porque tu deu muito estímulo e não deixou ele recuperar. Então, o que a gente precisa? Dar um passo atrás, controle de carga e exposição gradual para que esse tendão volte a se adaptar e remodelar positivamente. Coisa interessante a gente pensar na recuperação de tendão. O paciente ele chega, ele sempre fala assim, não, é só uma tendinite. É o que mais demora. Por que tendinite demora muito para curar? Que cor que é o tendão? Branco amarelado ali. Por que ele é branco amarelado? Não tem sangue, rapaziada. Não chega sangue, não chega oxigênio. Até trocar célula por célula demora. O tratamento médio de tendinite é de 6 meses. É tempo, cara. É tempo. E as tendinites, como o Jason falou ali, a gente vai ter 3 aí que são muito comuns, né? Supraintrapatelar e pata de ganso. Acontece com muita frequência no joelho. Bom, sobre a amplitude de movimento, né, de joelho e quadril, então a gente avalia principalmente a flexão, né, e as rotações interna e externa. A gente observa os desequilíbrios, né, e se também existe alguma discrepância de rotação dentro dessa situação. Por exemplo, rotação interna é 25 a 40, pacientes com osteoartrose de quadril, geralmente a rotação interna vai estar restrita a menos de 15 graus. Tem pacientes que não tem nem a rotação interna, ele já fica em rotação externa pela osteoartrose ali impedindo isso. Vou mostrar para vocês rapidinho. Alicia, vem aqui, Alicia, está quase dormindo. Deixa lá de barriga para cima. O que é assim, muito fácil para vocês fazerem lá na hora para ver se o cara tem uma restrição de mobilidade. Deita lá barriga para cima. O que são esses graus? Quando eu levanto uma perninha, o que eu espero? 70 graus. O cara bateu 70 graus, tá legal. Se ele bateu 70 graus e o pezinho fica assim, ó, panturrilha curva. Né? Vamos lá. Então, olha como é rápido, para eu avaliar toda a amplitude aqui quando a gente fala do quadril. 70, 60, 45. Então, ó, 70, 60, 45. Então, bateu aqui, posterior. Bateu aqui, glúteo, olha ali, ela bate quase 90 graus. Bateu para fora,
45. O que a gente tem que notar? Se o paciente, por exemplo, todas as amplitudes ela tem acima da média, né? Isso é interessante de pensar também. Pegou lá, bateu 90, bateu 90. Se ela bater aqui 45, ela tem uma diminuição de mobilidade nesse movimento. Tem que trabalhar. Por quê? Porque os outros dois estão acima da média. Eu espero que todos eles estejam acima da média. Deu para entender? Então, isso aqui é muito rápido. Quando eu pego um paciente assim e ele tem dor no joelho, eu tenho que trabalhar a mobilidade do quadril. Ele tem dor no tornozelo, eu tenho que trabalhar a mobilidade do quadril. A caminhada, a corrida, a pedalada, o esqui, qualquer coisa, ele é uma ação conjunta entre 2 tornozelos, 2 joelhos e 2 quadris e lombar. Então são 7 caras que estão envolvidos nessa brincadeira. Eu tenho que trabalhar sempre esses 7 caras. Eu não posso trabalhar mais um, menos um. Por quê? Porque normalmente o erro não está no elo fraco, não está doendo. Normalmente o elo fraco, onde dói, o joelhinho que está doendo, é porque a gente tem um quadril trancado. Ou do mesmo lado, do lado contrário. E aí aquele cara está fazendo. Tranquilo? E aí a gente tem que pensar sempre na mobilidade, na força e no equilíbrio para todas essas articulações. Porque os pacientes eles vão usando estratégias diferentes para isso. Fechou? Todo mundo pegou? 70, 45, 60. E outra coisa que vocês podem fazer também é o que a gente chama de leg roll, que é o quê? Ó, joga para cá e vê se tem alguma perna que gira mais internamente ou mais externamente. Ou a gente pode comparar rotação interna, rotação externa e ver se existe alguma restrição. Isso é muito da sensibilidade, mas tu consegue ver alguns bloqueios aqui que pode estar relacionado à articulação. Ainda falando sobre amplitudes, vamos deixar a Alicia... Quer ficar dormindo? Às vezes ela quer, né? O joelho é legal, a extensão, né? O que é uma extensão normal? Vai mais atrás um pouquinho mais. O que é uma extensão normal? O paciente é o PSA 0. O que acontece? O paciente começou com atraso, mas apareceu um genuflexo. Mas tem um pouquinho de dificuldade. O que a gente observa? Quando eu pego lá um paciente, ó, o que a gente tem que pensar? O que é o normal? É esse paciente levantar, aqui eu consegui levantar 2 dedinhos dele lá do chão. Né? Isso é uma extensão normal. Eu tenho paciente que vai ter hiperextensão. Eu vou levantar o pé do cara, o cara vai assim, ó. Eu estou machucando o joelho dela, né? Mas ele levanta, ó, um monte, levanta 6, 7, 8 dedos. Esse cara tem hiperextensão. Esse cara tem que cuidar no exercício. Eu não posso deixar o joelhinho dele solto a hora que ele vai fazer exercício. Tá na caixinha. Sempre com a movimentação bem consciente, né? Desses pacientes que têm uma hiperlacidão ligamentar. Mas o déficit de extensão também pode levar a uma osteoartrose. Ou uma dor anterior do joelho relacionada a uma dor patelofemoral. Por quê? Porque se a gente tem aqui, depois eu vou explicar um pouquinho sobre torque, a gente tem um momento de força em cima da articulação. A gente vai ver que o quadríceps está o tempo todo ativado, tracionando, puxando essa patela contra a tróclea femoral. Então, às vezes o paciente que fez uma cirurgia de ligamento cruzado e vocês veem que ele não teve a extensão completa, é interessante botar ali na sua rotina exercícios que estimulem a rotação externa. Se vocês observarem um paciente que desce escada e ele tem esse déficit, às vezes você trabalhar exercício de extensão, que pode ser assim, passivamente, pode ser vocês ativamente trabalhando essa extensão, pode ser extensão contra uma banda elástica tracionando e vocês vencendo essa resistência. Esse trabalho, às vezes, ele é suficiente para fazer o teu paciente descer as escadas sem a presença da dor, né? Outra coisa que a gente tem que observar nas dores, principalmente de joelho, mobilidade de tornozelo. O que acontece? Se a gente tem um histórico de entorse tornozelo, uma restrição de dorsiflexão, quando tu vai botar o teu paciente fazer um agachamento, que acabou a minha amplitude de tornozelo, eu começo o quê? Joelho. Então, pacientes com histórico de entorse tornozelo, e se praticam algumas atividades que incluem salto, principalmente, então atletas de vôlei e tal, a gente vai ter, pela restrição da dorse, uma sobrecarga maior do joelho.
Então é interessante que a gente trabalhe bastante a dorse desses pacientes. Outra situação que a gente não leva em consideração, a amplitude principalmente do hálux, do primeiro dedo. Então a gente tem o que a gente chama de uma amplitude normal, às vezes a gente tem um hálux que a gente chama de limitus, que ele tem uma redução na amplitude, e o rígidos, onde ele tem um osteófito aqui no primeiro meta que impede o hálux de fazer a flexão. E aí o que acontece? Se o meu dedo não dobra, eu piso de lado. Se eu piso de lado, eu começo a sobrecarregar compartimento externo por compressão, interno por distensão, bursite da pata de ganso, joanete, hálux valgo. Então isso tudo é importante que a gente trabalhe. E é trabalho simples. Elevação na ponta dos pés é um trabalho de mobilidade. O trabalho simples, se ele sente dor, pode trabalhar assim, pode botar uma bolinha de tênis embaixo do pé e trabalhar. Então isso tudo é interessante para a gente melhorar a mobilidade de hálux, que ela está também associada aos problemas de fascite plantar. Dor na sola do pé, mecanismo de molinete. Se a gente botar aqui, a gente vê que quando eu traciono aqui, a fáscia estira. E quando a gente tem essa limitação, a gente perde esse mecanismo de molinete, que é para proteção do arco plantar. Beleza? Acho que pode levantar, eu acho. Mas se o Luiz pedir, tu volta. Aí durante a nossa avaliação tem ainda esses testes de step down, que é descer um degrau, né? E o de equilíbrio. Então no step down, o que a gente... Ele está muito relacionado ao controle motor. Então nesse paciente, olha só, a angulação dele aqui estava em 177 e quando ele desce o degrau, ele chega a 155, fazendo um valgo de joelho. Além do valgo de joelho, que pode ser por uma insuficiência do complexo póstero-lateral ou, por exemplo, de um tibial que ergue o arco aqui, nós ainda podemos ter a queda da pelve. Então a gente tem que observar durante esse teste de step down o valgismo de joelho, a queda da pelve e a qualidade do movimento. Às vezes ele desce certinho, mas todo, né? E aí a gente também faz o equilíbrio unipodal. Geralmente 20 segundos é o tempo que a gente observa se esse indivíduo ele consegue. E a gente também observa a qualidade. É 20 assim, é 20 com Trendelenburg apoiando um joelho no outro, é um 20 com glúteo médio ativado, estável, cravado. Então essa qualidade de movimento. E tem gente que não consegue. Tem capacidade, né? Isso eu faço com muitos pacientes aqui. Quando ele vai para a atividade física, a gente faz um relatório antes para isso. O que acontece? Cara, tá falando isso ainda, né, Jesus? A gente estava discutindo hoje isso. De 10, 9 pacientes não passam no step down. Step down, não sei se vocês costumam usar, até podia fazer, né? É um teste muito simples, mas ele vai estar envolvendo aí muito essa história do controle motor. Os pacientes não têm. Eles reprovam na grande maioria. Os pacientes têm que trabalhar força, né? E o teste do equilíbrio é impressionante. Eu peguei ontem ainda, atendi um atleta, 3 vezes por semana personal, 3 dias de assessoria de corrida, fez o volta à ilha, daí eu falei, vamos lá, levanta a perna. Levanta a perna e baixa o braço. Não ficava. Então, atleta jovem, bem acompanhado, mas não tinha controle motor para fazer isso. O que é o nome disso? Lesão. Então, é um teste simples, mas executa. Mesmo se tu olhasse para ele, tu não quer dizer, porque o cara forte, treinado, bem instruído, mas aí o que ele falou? Nas assessorias eu dou uma pulada naqueles educativos. Não tem controle motor. Depois eu pego um step lá pra gente fazer uma brincadeira. E o step down, tu pode pedir pro paciente realizar o movimento e depois tu pode orientar o paciente que ele tente controlar a queda da pelve e o valgo de joelho. Porque
Uma coisa é tu pedir para o cara sem ele saber o que tu está esperando e ele realizar, e depois outra é ele sabendo o que tu espera e ele realizar e ele não conseguir realizar o movimento como tu gostaria. Né? Tu orienta, ó, tu vai ter que descer, joelho alinhado com a ponta do pé, vamos lá, tocar o calcanhar no chão, e o cara não consegue mesmo com a orientação. Ainda na avaliação, escala numérica da dor. Isso aqui é interessante para a gente que trabalha com pacientes que têm dor. Aqui tem uma tabela, depois a gente pode mandar essa apresentação para vocês entenderem um pouco mais sobre qual a ação recomendada em cada nível de dor e as orientações a serem seguidas. Mas o que é importante aqui que a gente saiba é o seguinte: se um paciente meu ele chega com uma dor 3, 4, eu realizarei exercícios onde eu vou manter essa dor 3, 4, ou eu vou levar essa dor 3, 4 para 0 ou 2. É possível essa dor ir para 5, 6? Durante a execução do movimento, eu tolero a subida de um degrau. 5, 6. Encerrou o exercício, ela volta para 3, 4. Porque o que acontece? Imagina que o teu aluno vem, ele começa com o exercício, ele está sentindo um desconforto durante o exercício. Durante o exercício, esse desconforto ele pode ser modulado. O nosso cérebro ele tem uma farmácia, são os opioides endógenos, e essa farmácia interna ela pode fazer com que durante o exercício essa dor chegue a 0, se nós estamos numa 3, 4. Mas, se os controles de modulação do cérebro não estão tão funcionantes, ou o exercício ele está sendo irritativo para aquela articulação, porque naquela posição de dor, tu não está sabendo dosar o torque em cima daquela articulação, ele pode escalar para cá. Escalou para cá, interrompeu o exercício, né, acabou, era o agachamento, fez o agachamento, a dor voltou para cá, voltou, beleza. Ela ficou aqui, aí a gente vai ter que ter atenção nisso. Vamos observar como é que teu aluno vai voltar para a próxima sessão de treinamento. Ele voltou para a próxima sessão, a dor continua 5, 6. Tu escalou a dor dele. Esse paciente que tinha uma dor 3, 4, que era um desconforto, ele já tem uma dor moderada. E esse não é o nosso objetivo. Então aqui vocês vão ter que tirar o pé, observar que exercícios que possam ter causado isso. Por isso que a gente fala, na introdução de novos exercícios, às vezes, se aquele exercício é um pouco mais desafiador, introduz somente um exercício e vê como é que ele se comporta. Depois tu introduz outro. Às vezes na mudança lá da planilha de treino do teu paciente, se tu fizer vários novos exercícios e acontecer isso, tu não sabe quem foi o responsável. Então, às vezes, na hora que tu definir uma nova planilha, introduzir treino a treino um novo exercício e observar como é que se comporta. Essa escalada da dor ou do alívio dela, né? E aí a gente vem também com os níveis de irritabilidade tecidual. E aí a gente baseia a nossa conduta em cima de quão irritado está esse tecido. Então vamos pensar numa articulação do joelho. Então se o cara chega com o que é uma irritabilidade baixa? A gente estava conversando isso aqui hoje, né? A Alicia, posso usar o teu exemplo, Alicia? Então a Alicia, ela estava com uma dor em glúteo e posterior de coxa, dirigindo principalmente, ela sentia essa dor. A gente identificou que a origem tinha uma relação com a coluna, né? Então ela começou com os exercícios, só que por 2 semanas ela parou os exercícios de musculação, continuou os de corrida. Só que 2 semanas, a gente sabe que pelo princípio da reversibilidade, está acontecendo um destreinamento desse indivíduo. E aí, quando ela volta o treinamento, ela volta com a mesma carga, a mesma intensidade de exercícios, como a fundo, búlgaro, que são exercícios que vão estimular um tecido que estava irritado há poucos dias atrás. E aí, o que aconteceu? Ela estava 15 dias sem dor e voltou tudo. Então, disse que hoje estava dirigindo, latejando a perna, incomodando. Então, esse nível de irritabilidade tecidual serve para isso. Por exemplo, capsulite adesiva. Capsulite adesiva, a gente trabalha sempre respeitando
a amplitude de movimento livre de dor. Se tu pegar uma capsulite adesiva e tu tentar ganhar movimento, tu tentar fazer exercícios que vão além do que aquela amplitude de movimento está livre de dor, o paciente volta no outro dia ruim. Então a gente pode usar esses níveis de irritabilidade. Aqui vai ter como a gente vai atuar, né? Quais os objetivos. Na alta é reduzir dor e inflamação, na moderada é promover a cicatrização e aumentar a mobilidade, onde a gente começa, ó, aumento gradual de exercício, aumento das amplitudes, fortalecimento progressivo, mas é tudo progressivo, exposição gradual. Se o cara tá num desses níveis e tu erra a mão, tu agudiza o cara e precisa remar tudo de novo. Aí a gente dividiu aqui, ó, na abordagem eu botei aqui 5 estações. Então, geralmente, o paciente, vocês podem iniciar com exercícios de mobilidade. A gente botou alguns exercícios de mobilidade de quadril aqui para vocês observarem, né? Então, ali, com algumas posições diferentes ali de rotação interna e externa nesse primeiro exercício. Aqui, abre e fecha. Aqui é uma dissociação de cintura com trabalho de rotação interna e externa. São exercícios que vocês podem trabalhar na questão da mobilidade. Depois a gente estimula a core, que é importante, né? E aqui tem alguns exemplos de exercícios de core para vocês utilizarem. Depois vem a de posicionamento e orientação postural. Então a gente está vendo ali uma senhorinha com osteoartrose de joelho, realizando um exercício que é como se fosse uma funda. Então ela está fazendo aqui esse slide aqui, ó. Ela vai e volta. Vai e volta. Depois ela está na cadeira, vai e volta. Tem aqueles disquinhos que vocês usam para fazer esse deslizamento. O que é que tu tem que trabalhar nessas questões? Esse, passada lateral, agacha e volta. O que a gente quer é sempre alinhamento articular, porque esse é como se fosse os educativos. Nós estamos trabalhando sem carga e educando o paciente sobre esses movimentos. Depois vem os de força. Aí depende da realidade de cada um. Então tem os de força num condomínio onde tu tem só um teraband, tu vai utilizar esses exercícios. É importante que nos de força, tanto para artrose de joelho quanto de quadril, trabalhe anteromediais, né, e os posterolaterais. Então, quadríceps, psoas, adutores, e depois nos posterolaterais, complexo posterolateral, isquiotibiais, panturrilha. E aqui a gente tem essas fotos que eu peguei de um programa de osteoartrose, que é o GLAD, bastante renomado no mundo todo. Se eu não me engano, ele é canadense. E aí eles são exercícios que tem na cartilha deles. Eles têm alguns vídeos mostrando. E agora eu vou falar um pouco sobre essa questão aqui, ó, que eu achei bem interessante. Exercícios funcionais. Aí a gente já começa a pensar em função. Sentar e levantar da cadeira. Sentar e levantar da cadeira com um pé à frente, porque a gente vai estar trabalhando mais a perna de trás. Subir e descer um step, ultrapassar o step e retornar, são exercícios funcionais que vocês podem estar trabalhando com esse paciente. Agora aqui, ó, quando o teu aluno tem dor articular, né? Então acho que aqui vai ser o pulo do gato para vocês relacionado a essa questão do torque. O torque é o quê? O torque seria a distância, né, do braço de movimento, entre força e braço de movimento. Então aqui, por exemplo, vocês já ouviram falar em angulação de proteção? Quando tu vai fazer um agachamento, quando tu vai fazer uma cadeira extensora? Então a angulação de proteção é o quê? Seria a angulação onde esse joelho vai sofrer menos. E eles dizem que a angulação de proteção no agachamento para um paciente com osteoartrose é de 0 a 45 graus. E quando a gente vai fazer uma cadeira extensora, é de 90 a 45. Mas vocês sabem por quê que é 0 a 45 e de 90 a 45?
Aqui, ó. Olha o braço de momento aqui. Olha o braço de momento aqui. Esquece que tem uma cadeira que ela está sentada. Imagina que ela fez um agachamento e ela chegou a 90 graus. O braço de momento não é praticamente o dobro? Então vamos botar que ela é gordinha, pesa 100 quilos, e aqui o braço de momento dela é de 50 centímetros entre o eixo de rotação, que é o joelho, e o quadril. Aí tem 500 newtons em cima desse eixo de rotação. Aqui tem a metade, 25. Então nós temos o quê? 250. Tem a metade. Então por isso que é uma angulação de proteção, porque a gente diminui esse braço de momento. E olha quando ela está de pé. Zero. Zerou. E aí aqui vem uma questão que eu vou falar para vocês do joelho e vou dar um exemplo que eu estava conversando com o Luiz hoje sobre o ombro. Na cadeira extensora, a gente viu que 90 a 45, né? Mas no exercício com a borrachinha, quando a gente pega aqui, borrachinha puxando para lá, e o eixo de rotação aqui, olha o tamanho desse braço de momento. E quando ele estica, o braço de momento menor. Qual é a angulação de proteção nesse exercício? Seria ele trabalhar de 45 a 100. Mas se for uma cadeira extensora, ou uma caneleira, aí o braço é esse aqui. E aí, quando eu estou no 45, o braço é isso aqui. Então, o que vocês têm que entender é esse conceito. O meu paciente, ele tem dor quando? No final da extensão. Então, se é no final da extensão, o braço de momento tem que ser o menor possível. Eu vou trabalhar com a cadeira extensora? Não. Mas eu vou trabalhar ele. Posso botar uma cadeira na frente do crossover, do pulley lá e trabalhar isso com ele. Eu posso trabalhar com a borrachinha. E aí a gente, quando ele chega na angulação, que é a queixa dele, eu estou com o braço de momento curto e protegendo essa articulação. Mas se a dor dele fosse a 45, eu poderia trabalhar 45, 90, que seria numa cadeira extensora, eu conseguiria aqui em 45 eu estaria reduzindo a metade, né? Então, isso é um conceito bastante legal. Vamos falar, por exemplo, do ombro. Então, imagina que o meu paciente, ele diz que na elevação lateral ele tem dor aos 90 graus. E aí eu peguei um halter e fui lá. Aonde é que é o maior braço de momento? Quando eu estou a 90 graus. Aqui, eu estou com a metade do braço de momento. Pô, e aí como é que eu vou fazer se ele tem dor aqui? Se eu pegar um TheraBand e puxar, a linha do TheraBand agora está aqui, ó. Quando eu estou aqui embaixo, o TheraBand está aqui. Quando eu estou aqui embaixo, eu estou maior braço de momento. Eu vou subindo aquele TheraBand. Quando eu chego 90, o braço de momento já está isso aqui, ó. E quando eu chego aqui em cima, o TheraBand está quase zero. Então, como é que eu faço? Aonde é que tu tem dor? É no 90? Vamos fazer uma elevação lateral no pulleyzinho. Vamos fazer a elevação lateral com a borrachinha. Vamos deitar de lado e trabalhar. Então, a gente tem estratégias para ir utilizando baseado nesse conceito. Agora, vamos pegar essa senhorinha aqui, ó. O maior braço de momento não é quando ela está a 90 graus? Mas olha ali, ela agachou e botou a mão na cadeira. Então, até os 45, ela tinha um braço de momento menor, angulação de proteção. Agora o bicho vai pegar, que é onde ela tem dor. Mas daí ela apoia a mão na cadeira e diminui. Porque a força não é mais o peso dela. É o peso dela menos o apoio dela na cadeira. Quer pegar diferente? Um espaldar. Aí eu vou lá, passo um super bend daquele, visto nele aqui e ele vai agachar. Quando eu abaixo, o super bend não está esticando. Se ele está esticando, ele está fazendo o quê? Força para me trazer de volta. Então, se eu tenho 100 quilos quando eu estou aqui, eu chego a 70.
Então aqui eu estou a 70, ele não tem dor. Eu vou chegar aqui, eu vou chegar aos 100, mas agora eu tenho uma borracha me puxando que tenta anular isso. Então são estratégias que vocês podem utilizar. Para quê? Não tem como eu reduzir o braço de alavanca? Braço de momento? Não. Então eu posso usar a mão para diminuir a carga. Eu posso usar um TheraBand me puxando de volta para reduzir a carga. Um Graviton, ele já não serve. Por quê? Porque é linear. Esse aqui, quanto mais eu estico o TheraBand, quanto mais eu abaixo, mais ele tira meu peso. O Graviton, ele vai tirar o teu peso, tu pesa 80, ele vai deixar com 50. Mas ele vai deixar com 50 aqui, 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 aqui. Então, tem que ser, por isso que vocês têm que pensar, se o adequado é uma caneleira, se o adequado é um halter, se o adequado é uma banda elástica, e aí vocês trabalhar sempre guiando esse movimento com o seu aluno. Acho que é um conceito bastante legal, não sei se vocês conheciam, para a gente trabalhar quando o nosso aluno tem essa dor articular. E aí, sobre volume e frequência que a gente usa aqui na clínica, né? Então, a gente costuma, se a gente quer tentar ganhar a massa muscular desses pacientes, a gente trabalha com 12 séries para cada grupo muscular por semana. Então, por exemplo, para os anteriores de coxa, são 12 séries para anterior de coxa. Se eu vou dividir 3 vezes por semana, aí eu vou botar 4 séries num dia, 4 no outro, 4 no outro. Se eu fizer hoje 4 séries de agachamento, foi. Quarta-feira, 4 de cadeira extensora, foi. No outro foi 4 de afundo, aí eu fechei as 12 séries. Para hipertrofia, 12 séries, 15 séries é o suficiente. É volume. Para ganho de força, já depende de frequência. Então, tem um estudo que mostra uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Na verdade, não é 3, ele fazia 5. Ele pegou e falou assim, ó, vamos fazer agachamento. Tu vai fazer 10 agachamentos num dia. Beleza. Ou tu vai fazer 5 séries de agachamento num dia. Ou tu vai fazer uma série de agachamento durante 5 dias. Entenderam? Num dia, o cara fez uma série. Essa outra pessoa, num dia só, ele fez as 5 séries. E essa terceira pessoa, ele fez 5 séries, só que dividida uma por dia. Quem é que ganhou mais força ao final? O cara que aumentou a frequência. Então, se a gente quer ganhar força com os nossos alunos, tu acha que eu devo fazer 2, 3 vezes por semana? Quantas? 3. Tu quer ganhar força? É 3. É melhor do que 2. E a gente consegue, em 3 vezes por semana, alcançar mais facilmente as 12 séries. Né? Então, se o paciente ele já tem uma irritação daquela articulação, é interessante eu fazer as 12 séries num único dia? E daí daqui uma semana eu dar o estímulo? Ou é interessante eu fazer 4 séries num dia, dá 48 horas de descanso, ele faz mais 4, dou o descanso e faz 44. Isso diminui a irritabilidade daquele tecido. E aí a manutenção, 2 vezes por semana. E aí, quando aquele teu aluno parece que ele já ganhou tudo o que ele podia, porque um dos princípios também é a progressão de carga, né? Então a gente quer sempre progredir carga, mas chega num momento que aquele senhorzinho, ele puxa 5 aqui e ele não vai mais. Até porque o próximo halter é 6. A não ser que eu bote uma caneleira, 5 e 100, mas o próximo é 6. Beleza. Aí a gente pega, esse cara tem 50 anos e eu não consigo mais progredir carga. Eu levo ele até os 60 anos fazendo bíceps com 5 quilos. Essa manutenção, ela não deixa de ser uma progressão. Porque no processo natural de envelhecimento, o que é esperado? Que ele perca força e que ele perca massa muscular. Mas se no processo de envelhecimento eu continuo com a mesma força, eu continuo com a mesma quantidade de massa muscular, ele é uma progressão. É visto como uma progressão. E aí, se a gente trabalhar aí umas 2 vezes por semana,
a gente já consegue fazer essa manutenção. Lembrando que pessoas com mais de 65 anos, né, se a gente ficar 2 semanas sem estímulo, a pessoa ela volta ao estado inicial. Princípio da reversibilidade. Então, parou de estimular, o indivíduo 65 mais, em 2 semanas isso retorna. A gente vê o caso da Alice, que parou 2 semanas. Brincadeira, Alice. A Alice tem 30 anos. Vocês trabalham dessa forma? Fazem diferente? Tem outras evidências que vocês queiram compartilhar também? Porque isso aqui é para lá e para cá. Não sei como é que é a experiência de vocês e se faz sentido para vocês esse tipo de abordagem. É o que a gente faz aqui dentro da clínica, né? Pilates, ali na fisioterapia. Principalmente no caso, tem alguns alunos que, um deles é um paciente do Luiz, tem 88 anos. Né? Então, aquele protocolo de manutenção, de aumento na semana, na mesma semana conseguir pelo menos fazer 9 repetições de agachamento. Uhum. Isso deu um avanço entre a primeira vez que ele veio aqui e a segunda. Né? Ele já se sentia caminhando. Tem sim umas outras interferências, mas em relação ao ganho de força, de confiança e de estabilidade, que ele não tinha, não só chegou, como se manteve. Uhum. Né? Seguindo o protocolo. Boa. Nesse sentido. Dito isso, a gente também bate muito na parte de suplementação. Essa população ela costuma ir abandonando a proteína, principalmente animal, então a gente estimula bastante o whey. Aqui a gente fala sempre entre 1,5 e 2 gramas de proteína por quilo de peso, né? Então o whey ele entra como um coadjuvante aí para esse paciente ele conseguir alcançar a quantidade que a gente precisa. Eu explico muito para eles a relação da proteína e o exercício como se fosse o seguinte. Imagina que esse quadro aqui ele é uma janela e eu quero fechar. Para fechar são 1000 tijolos. E aí eu estou entregando 500 tijolos. Então eu vou fechar meia parede. Aí ele chega lá para mim, a gente faz a avaliação por bioimpedância e ele não conseguiu construir massa muscular. Aí eu digo para ele, vamos aumentar 1 vez por semana. Aí ele vai mais 1 vez por semana, faz a avaliação, nada. Vamos mais 1 vez por semana e nada. É como se eu chamasse o pedreiro, tem 500 tijolos para fechar uma parede de 1000, ele não deu conta porque faltava tijolo e eu chamar mais um pedreiro. Tem mais um aqui porque tu não está dando conta de fechar essa parede. E o outro chega e olha e diz, pô, mas é isso aí, é o que tem para fazer. Então, se tu não dá o substrato energético, o macronutriente que é necessário, que é a proteína, não tem segredo. O cara não vai ganhar massa muscular. E aí vem a creatina também para dar um... Né? Não é para todo mundo que a gente indica a creatina, mas todo mundo que a gente indica também se sente muito bom, porque tem alguns estudos mostrando agora as relações com parte cognitiva, que também é bacana. Deixa eu só perguntar uma coisa, eu vejo que tem muita gente com dúvida se tem um momento certo para se tomar creatina antes do exercício, quanto tempo antes, ou se é qualquer hora do dia, ou tem que ser junto com um carboidrato para questão de massa magra, ou sem carboidrato para uma melhor ação neural. Tem alguma distinção, alguma... A creatina, como a gente precisa saturar o músculo de creatina, então o uso é contínuo. Antes, no início, eles faziam a dose de saturação, 25 gramas, aí depois fazia uma pausa de 1 mês. Agora é o seguinte, toma contínuo. A maioria toma os 5 gramas, mas nem todo mundo tem a mesma altura. Altura não, mas o peso e a quantidade de massa muscular, né? Então, o Luiz tem 90 quilos e a Gabi tem 50. O Luiz tem que tomar a mesma quantidade de creatina que a Gabi? Então, 0,1 grama por quilo de peso. O Luiz toma 9 gramas por dia e a Gabi toma 5.
Não dá para eu dar 5 para os dois. É igual whey, né? Não whey, mas igual a proteína, a quantidade de proteína. E aí eu tomo ela na hora que tu bem entender. Não tem nada de horário, achar que vai tomar ela não é um pré-treino. Então a creatina tu vai tomar a qualquer horário. Só que não pode ficar parando e não pode ficar economizando porque está acabando o potinho. Vou tomar meio aqui porque o potinho está acabando e ainda não comprei a próxima. Tem que tentar calcular nessa pegada. A ingestão do carboidrato ajuda pela questão da insulina, né? Então, ele vai fazer com que ele pegue essa creatina e leve lá para dentro do músculo. Então, vai absorver melhor. O whey protein, aí a gente costuma recomendar, às vezes, à noite, quando o paciente vai dormir, onde tem as sínteses proteicas, ou ali após o treino, que também seria outra janela de síntese ali, é interessante. Tem estudos que mostraram ali, agora não me recordo bem, mas eles mostravam antes e após o treino, sem muita diferença também, tá? Mas ele é também um sacietógeno, então ele mata aquela fome do seu paciente, dá para usar, e ele também é interessante no controle glicêmico também. Então tem algumas utilizações do whey de manhã cedo, em jejum, ele diminui essas curvas glicêmicas. Certo? Obrigado.